Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Você aí do Instagram? Vou guardar aqui o Murilo entrar no Instagram. Olá, tudo bem? Fala, Murilo. Tudo jóia? Como é que tá? Tudo bom? Boa noite a todos. Vou ajeitar aqui o áudio, peraí. Tá me ouvindo bem, Murilo? Ouvindo bem. A galera tá entrando aí. Tá dando retorno aqui. Vamos no chat aqui. Aquele tem que desligar o áudio do computador. Deixa só no celular. Sim, vai para o fundo. Eu acho que agora funciona. Vai dar certo. Deu certo agora? Tá melhor. Agora foi. Vai Não precisa. Só ajustar aqui. Pronto. Agora vai. E aí, pessoal? Probleminhas técnicos, normal. Você que está no Instagram, ó, a gente está também com a live no YouTube, certo? O link está na bio. Você pode acessar lá, a gente está com os slides abertos e eu vou também mostrar um pouquinho, né, de alguns programas, de alguns softwares. E caso você se interesse, né, dá uma olhadinha lá, tá joia? Pessoal, eu queria primeiro, né, agradecer a presença de vocês, né? A gente está dando início à semana de implementação de BIM, com essa primeira live, onde a gente vai estar aí abordando um tema que é bastante relevante, né, para quem trabalha aí no mercado da construção civil, que é a questão de orçamento de obras. E como que o BIM, né, influencia aí nessa questão de orçamentos e quais são ali os mecanismos que a gente pode utilizar para, né, extrair informações mais precisas dos nossos orçamentos, né, e conseguir aí diminuir os custos gerais das nossas obras, tá joia? A gente está fazendo essa semana de implementação com o intuito, né, de dar uma educada aí no mercado, aumentar o nível técnico, tendo em mente, né, a questão do decreto 10.306, que estabelece a obrigatoriedade do uso da plataforma BIM em obras públicas a partir de janeiro de 2021. A gente ainda não sabe ao certo, né, quais são aí os parâmetros de adoção dessa metodologia nas obras públicas, porém, né, a gente já sabe que ela vai seguir ali os passos
né, de outros países que já trabalham aí com a implementação, que já estão aí em um nível de maturidade elevado relacionado a isso, né, como, por exemplo, o Reino Unido, que hoje em dia é considerado o país com o maior nível de maturidade em relação à aplicação de BIM em obras públicas, e a gente provavelmente vai seguir esses mesmos passos, e quem quer ainda continuar, né, sobreviver nesse mercado da construção civil, precisa se atualizar em relação a isso. Então, a gente está trazendo essas informações aí gratuitas para você também ter um norte, né, do que você vai fazer a partir de agora, tá certo? Então, para dar uma reforçada nisso aí, a gente trouxe, certo, um profissional que é muito conhecido no mercado, uma fera, certo, que é o Murilo Reis. Ele tem muita habilidade nessa área aí de orçamento de obras, e ele vai ajudar a gente aqui, certo, na questão aqui de ajudar na fala sobre orçamento de obras. Então, Murilo, ele é mestre, né, em saneamento ambiental, em processos construtivos, ele é especialista em segurança de trabalho, engenheiro de produção, engenharia ambiental, trabalha com avaliações e perícias, né, e é concursado aí, certo, de bancos públicos. E, Murilo, né, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí sobre a sua experiência, né, e as dificuldades que você percebe no mercado da construção civil em relação à questão de orçamentação, em relação à sua área aí de atuação. Bem, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de vocês, para que a gente possa estar aqui conversando um pouco sobre orçamento de obras. Tá dando uma ecozinho aí, né? Tá dando aí? Aqui tá ok. Tá. Pois bem, então olha só, como eu trabalho com obras públicas, então o que eu vejo na prática são orçamento de obras todos os dias há 13 anos. E aí o que a gente percebe muitas vezes é que 95% dos orçamentos que a gente recebe, a gente tem algum erro. E isso acontece por quais motivos? O primeiro e maior motivo é que ainda não existe uma norma técnica sobre como elaborar orçamento de obras, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, fundamentalmente, um outro problema que nós temos é exatamente com a deficiência dos projetos, né? Por quê? A nossa lei de licitações, que é a Lei 8666, ela permite que o gestor público faça uma licitação apenas com o projeto básico. E qual é o problema disso? É que eles mesmos não entendem o que é um projeto básico. Então, eu conheço muito gestor público que ele quer pegar uma planta baixa e achar que é suficiente para ele fazer uma licitação. E é por isso que nós temos tanto aditivo, seja de valores, seja de prazo para concluir uma obra, tá? E essa questão do BIM, que está vindo aí com um cronograma de implantação no Brasil a partir de 2021, né? Então são vários marcos temporais para que exatamente esses órgãos públicos consigam acompanhar essa evolução, porque a gente sabe que nos órgãos públicos todo o procedimento ele é mais lento, mais moroso, para capacitar a equipe técnica, para ter os equipamentos necessários para isso. E exatamente o motivo dessa exigência da implementação do BIM é exatamente para tentar dar uma padronizada, né? Primeiro, na forma de apresentar os projetos, né? E segundo, que melhore esse detalhamento e evite os erros que existem hoje na elaboração de orçamentos, principalmente no que tange ao levantamento de quantitativos, tá? Então, a nível de exemplo, eu tive uma aluna na faculdade que eu fui orientador dela, da monografia dela, e ela fez um levantamento de uma obra que tinha sido licitada, que a empresa que ela trabalhava estava executando essa obra, e ela comparou os quantitativos que tinham na planilha da licitação,
ela pegou aquele mesmo projeto que estava lá em AutoCAD, modelou em BIM, né, e verificou quais eram as diferenças de quantitativo. E ela encontrou erros para os dois lados, ou seja, tinha quantitativos na planilha que estavam muito altos em relação ao real e tinha outros quantitativos que estavam muito baixos em relação ao real. Diferenças que chegaram até 30%. Então, o que se quer com essa implementação do BIM é exatamente permitir que evite o erro humano de levantamento braçal de quantitativos. Mas, para isso, é fundamental que esse BIM seja implementado, mas não de qualquer maneira, né? É preciso que esse BIM seja implementado, seja bem modelado, para que ele realmente consiga trazer as informações para a gente, tá? E aí eu já chamo a atenção das pessoas que estão assistindo a gente aqui, que quem ainda não atua nessa área precisa começar urgente. Por quê? Porque a partir do ano que vem, tu vai ter um mercado imenso de pessoas necessitando contratar projetos em BIM. No caso, as prefeituras de todo o estado que você mora. Então, já imaginou o que é ano que vem, com um novo prefeito assumindo, você marcar uma visita no município, levar para ele o decreto e propor essa solução para ele, que é um problema que ele vai ter daqui a pouco. Então, quem tem aquele ditado que é clichê, mas que diz que quem chega cedo na fonte bebe água limpa, né? Então, fico alerta para o pessoal que está assistindo a gente aí. Eu estou te ouvindo pelo Instagram aqui. E aí, melhorou? Tá ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Tá funcionando. Me ajuda testando. É, porque eu tô ouvindo só pelo Instagram, eu não tô com o áudio do computador ligado, senão é da microfonia.
Bem, o que acontece é que os órgãos públicos já estão começando a perceber essa necessidade. Então, nos bancos, por exemplo, que eu trabalho, eles já estão sondando as pessoas que estão capacitadas e as pessoas que precisam de capacitação para poder, enfim, treinar essas pessoas para o ano que vem. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção do pessoal que todo mundo já está se antenando para essa necessidade e, portanto, cabe a cada um de nós ir buscar esse conhecimento enquanto ainda tem poucas pessoas atuando nesse mercado. E você pode, então, oferecer esse serviço para os municípios para que eles, enfim, já tenham em você a pessoa que vai solucionar o problema deles na questão da implementação do BIM. Eu vi uma pessoa dizendo que ainda está sem áudio aqui ainda. Me ouvindo agora? Agora deu no YouTube. Ah, beleza. Olá. Pronto, pessoal. Peço desculpas aí pela falha técnica, mas vamos seguindo aqui um pouquinho. Murilo, você falou aí a questão da sua aluna, né, que fez uma comparação entre a prática tradicional, né, e a prática integrada, né, que a gente chama a prática em BIM. Então, eu trouxe aqui um comparativo, né, que foi desenvolvido pela American Institute of Architects, que ela faz aí uma relação, né, com o esforço, né, que a gente precisa, né, despender para produção de projetos utilizando a plataforma BIM, né, projetos que eu falo, não só a fase de projeto em si, mas o empreendimento como um todo, né, comparado aqui com a prática tradicional. Então, a gente tem aqui uma curva, que é a curva de habilidade para impactar nos custos, né, e capacidades funcionais. Ou seja, abaixo dessa curva, né, a gente percebe, né, que a gente tem uma área relacionada aqui com as fases iniciais do projeto. E quando eu faço alterações, né, ainda nessas fases iniciais, a gente consegue impactar muito mais no custo do que nas fases posteriores. E aqui a gente tem uma curva, né, comparando aqui o processo tradicional com a prática integrada. E a prática integrada, né, a gente vê que a área dela, da curva, ela está mais abaixo dessa área de habilidade aqui de impactar nos custos. Ou seja, como a gente consegue aqui prever mais coisas utilizando uma prática integrada, utilizando o BIM, a gente consegue enxugar mais nos custos totais da obra. Porque a fase de planejamento tem que ser a mais importante. A gente tem aquele costume de passar mais tempo executando e menos tempo planejando, que deveria ser o contrário, né? A gente vê lá no Japão, o pessoal passa 7 meses planejando uma obra para executar, né, em 1, 2 meses, 3 meses. Porque o maior custo que a gente tem numa obra é a mão de obra, né, em si. E quando a gente consegue diminuir essa mão de obra, a gente consegue ter obras mais lucrativas, né, e obras mais, né, enxutas. Murilo, em relação a referências aí que a gente utiliza para a produção dos nossos orçamentos, né? A gente tem ali o Sinap, a gente tem o Cube, e a gente tem também a questão das composições próprias, né? Que as empresas, elas desenvolvem essas composições. Quais são as referências que você geralmente utiliza nos seus trabalhos? Bem, vamos lá. Isso é uma coisa importante que é preciso ser falado para o pessoal, no sentido de quando eu vou elaborar o orçamento de referência da obra pública, o que é isso? É exatamente esse serviço que eu estou recomendando para o pessoal oferecer a partir do ano que vem para as prefeituras do seu estado, tá? Que é eu chegar lá para eles e dizer, olha, eu vou desenvolver o seu projeto em BIM e vou elaborar o seu orçamento de referência com base nesse projeto, integrando, então, a modelagem
com softwares de orçamento, sistema de orçamentação, como, por exemplo, o Orça Fácil, que já tem um plugin, né, que integra com as ferramentas em BIM. E aí, nesse sentido, então, esse orçamento base, ele é feito obrigatoriamente com base no SINAP e no SICRO, que é do DENIT. Onde é que está escrito isso? No decreto 7983 de 2013. E lá, então, é o que obriga como referência para as obras públicas o SINAP e o SICRO. Isso, para fazer o orçamento base. Agora, obviamente que o orçamentista do município que está elaborando esse orçamento poderá fazer ajustes que o próprio decreto permite quando ele perceber que os custos de referência do SINAP ou do SICRO, eles não são execuíveis naquele município onde ele está elaborando o orçamento, né? É importante lembrar que os custos do SINAP, eles são pesquisados na capital de cada estado, com preço de varejo e na menor unidade comercializada. Portanto, eu moro em uma cidade muito distante da capital, pode acontecer de alguns custos do SINAP não serem adequados ao meu uso lá. Então, por isso, o decreto ele é flexível nesse sentido. Agora, a empresa que vai participar de licitações ou que vai apresentar orçamento de obras privadas, ele não é obrigado a utilizar o SINAP como fonte de referência, tá? O ideal, como foi falado, seria a empresa ir aos poucos criando o seu próprio banco de dados de composições, com mensuração de consumo de material, de produtividade de operário nas suas obras. Infelizmente, essa não é uma prática no Brasil. Eu conheço construtores que executaram centenas de obras, mas que até hoje não têm um sistema de orçamentação próprio. E aí continua refém de SINAP, de TCPO, né? Pois é, né? A gente tem... Só para complementar, Perdão. O ideal seria que as empresas começassem a desenvolver essas metodologias de aferição das composições para que tivessem orçamentos mais assertivos. Exatamente, Murilo. Inclusive, né, a questão de manter registros, né, de fazer as métricas, esse problema não é só na construção civil, né? Muitas empresas se esquecem, né, de fazer ali a quantificação, né, de parâmetros, né, que a gente chama de KPIs, que são os indicadores, e isso, né, você não fazer essa captação dessas informações atrapalha no crescimento geral da empresa. Então, como o Murilo falou, a empresa que já desenvolveram aí centenas de obras, empresas grandes, eu vejo isso também aqui na minha cidade, elas não têm as composições, que era para ser uma coisa básica, né? Uma coisa que toda empresa devia fazer, da menor empresa à maior empresa, né? Porque você vai ter uma discrepância muito grande da produtividade da sua equipe, se comparado ali com essas referências maiores, né, como o SINAP. E isso aí vai gerar uma imprecisão nos seus orçamentos, e às vezes a gente tem que trabalhar com uma margem ali muito grande, né, de segurança, quando vai prestar um orçamento. Inclusive, quando você vai, né, fazer uma proposta para um cliente, para a execução de uma casa, por exemplo, se você não tiver ali os dados precisos, né, da produtividade da sua empresa, você pode perder aquela proposta para outro, que vai dar um preço baixo, né, e acontece muito isso. O pessoal bota um preço baixo só para pegar a obra e depois pede aditivos, né, e você tem ali um cliente vai ter uma dor de cabeça, né, mas o cara está lá com a obra, né, e você está sem a obra. Então, a gente tem que manter esses registros, né, não, Murilo? Exatamente. E aí existe um estudo que mostra que 40%... Tira o teu aí. Prossegue aí, Murilo. Tem um estudo que mostra que 40% das empresas não aferem nada no canteiro de obras. E aí, claro que com isso a chance de errar os orçamentos é muito grande. E é importante lembrar que errar orçamento pode falir uma empresa, né? Assim como fazer um bom orçamento pode garantir a essa empresa um crescimento sustentável e uma alta lucratividade. Por isso eu digo sempre
que, independentemente da área que você pretenda atuar dentro da engenharia ou da arquitetura, você precisa saber de orçamento de obras, porque no final das contas, tudo que você for executar vai ter um custo e a tua empresa, os teus projetos, a tua execução de obras será mais assertivo quanto maior o percentual de lucratividade que eles gerarem. Exatamente, né? E a gente tem que se atentar também ao tipo de orçamento que a gente usa para cada parte ali, para cada etapa do ciclo de vida, né? Por exemplo, como eu mencionei no início, às vezes a gente não precisa de um orçamento analítico para ter noção ali de quanto vai gastar na obra. A gente pode utilizar uma base de dados como o CUB, né, que é um custo unitário pelo metro quadrado. Agora, o CUB, ele também, né, tem uma imprecisão muito grande, né? À medida que você, quanto mais cedo você faz essa análise, maior a sua imprecisão. E o CUB, geralmente, ela analisa só o metro quadrado, e isso aí, no final, né, você não vai ter um orçamento tão preciso, você vai ter uma ideia. Agora, existem outras metodologias, né, outras referências que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o CUG, né, que é o custo unitário geométrico, que ele já tem uma precisão maior em relação ao CUB, né, porque ele analisa ali fatores geométricos da edificação. Então, você tem ali um anteprojeto, certo? Uma concepção inicial do projeto, e você consegue ali pegar alguns parâmetros daquele projeto, como, por exemplo, índice de compacidade, e eu recomendo que vocês procurem um pouco sobre o livro de Juan Luiz Mascaró, que fala sobre o índice de compacidade, né, e o quanto a forma de um projeto afeta no orçamento total da obra. Outros fatores como a questão de área permeável, área permeável não, área molhada, e isso aumenta, né, o valor da obra. Questão de área de circulação, a relação da área de circulação com área privativa, relação de área comum com área privativa, isso tudo afeta no orçamento total da obra e, né, a gente tem que fazer essa análise ainda nas fases iniciais. A gente utilizando o BIM, a gente consegue fazer, né, utilizando softwares na plataforma BIM, a gente consegue fazer análises mais rápidas, porque a questão de mudanças em projetos nessas fases iniciais, inclusive fazendo ali estudos de massa, é muito mais fácil utilizando essas ferramentas. Murilo, você já tinha trabalhado com o custo unitário geométrico? Você já tinha se atentado a isso aí? Não, mas na verdade a gente trabalha muito com orçamento paramétrico, né? De forma a juntar duas áreas que são muito importantes, por exemplo, no caso eu trabalho no banco, que é orçamento de obras e avaliação de imóveis, né? Então eu sei que de acordo com esses parâmetros que tu citaste aí, percentual de área privativa em relação à área comum, a quantidade de pavimentos, tipo de estrutura, a gente consegue gerar equações, né, por inferência estatística, para que eu consiga ter uma precisão maior do meu custo unitário básico, dependendo desses parâmetros. É uma metodologia bem parecida com essa que tu citaste. A diferença, né, que para isso aí você vai ter um banco de dados, né, para usar de referência para fazer a inferência estatística. Então, isso. Coletar dados, né, para conseguir fazer essa análise, não é isso? Exatamente. Pronto, isso é tendência, e a tendência, inclusive, dos órgãos de controle que vão fiscalizar as obras agora é isso, né? Para saber, já que existe uma quantidade de obras muito grandes e eles saberem quais obras eles vão fiscalizar, eles vão começar a ter um banco de dados, né? Onde ele vai poder, então, inferir quais obras estão com aparência de superfaturamento, dependendo desses dados que serão gerados pela inferência estatística e pelas equações de regressão. Isso, e a partir dessa suspeita, né, você faz ali uma análise mais aprofundada, né, utilizando ali, fazendo uma análise, uma análise analítica, né, um orçamento analítico, para realmente saber se está tendo ali o superfaturamento. Exatamente. E, inclusive, né, esse é um dos intuitos, né, de aplicar o BIM nas obras públicas, porque a gente sabe que a gente tem muito problema em relação a isso, né, superfaturamento, e quando a gente tem um modelo mais preciso do projeto que está sendo realizado, fazer a auditoria desse projeto é muito mais, né, fácil, né, a gente consegue ter mais acesso às informações. É muito mais difícil você fazer ali uma mudança ali no orçamento, né, fazer
alguma coisa errada, porque é muito mais fácil de auditar. Você pode checar lá, né, ter os quantitativos de forma automática e ver se está tendo ali algum problema realmente com a obra. Aí, Murilo, em relação à interação aí dos profissionais e a questão da precisão dos quantitativos, né, dos orçamentos. Porque o orçamentista, geralmente, ele pega ali os projetos de outros profissionais para fazer ali a quantificação. Você já teve problema aí com relação à precisão desses projetos, né? Você encontra ali vistas diferentes da planta baixa que atrapalham ali o seu trabalho de fazer o orçamento? Isso na verdade acontece todos os dias, né? Então a gente tem o primeiro problema que eu falei aqui para vocês que gera os orçamentos mal feitos são são projetos mal elaborados, ou projetos incompletos, ou projetos sem detalhamento. Então, quando a gente vai conferir esses quantitativos, muitas vezes é preciso mandar voltar o orçamento para corrigir. E esse processo de idas e voltas de orçamento consome um tempo e consome recursos grandes até a gente chegar no projeto e no orçamento final. E isso, inclusive, para os órgãos públicos, muitas vezes parece uma burocracia, né, do órgão público. Pô, já mandou voltar esse orçamento 5 vezes, mas é porque os erros eles vão acontecendo repetidamente. Aí, às vezes, a pessoa corrige um erro e cria outro, né? E aí, esse processo se torna muito moroso. A gente sabe que o recurso que tinha para construir uma quadra em janeiro de 2020, se chegou em maio de 2020, depois de várias idas e voltas, já não é mais suficiente algumas vezes, e aí vai gerar os aditivos de custos, aditivos de prazo, e por isso a gente tem obras públicas inacabadas, paralisadas, num ritmo muito mais lento do que deveria. Então, essa é mais uma vantagem, né, da metodologia BIM aplicada aos orçamentos, porque nós vamos ter uma precisão maior, uma padronização maior nesses levantamentos. Hoje, ainda acontece muito assim, de 2 profissionais analisando o mesmo projeto, encontrar quantitativos diferentes, né? Porque cada um utilizou um parâmetro diferente. Então, quando eu tiver um BIM bem modelado, eu consigo extrair esse quantitativo de forma muito mais fácil e mais precisa. Exatamente, né? A consistência dos modelos é muito importante, porque quando a gente tem essa falta aí de consistência, né, vai gerar esse atraso. Se já gera esse atraso em obras públicas, né, imagina também nas obras privadas. Tem uma perda muito grande, né? Porque geralmente, quando você está aí trabalhando em obra privada, qualquer coisa ali que afete no orçamento, né, pode ser a diferença entre a vida e a morte da empresa. Porque você pode ali, você não tem uma margem tão grande quanto uma empresa pública. Então, você tem que se atentar a essas falhas. Inclusive, quando a gente trabalha, né, fazendo projetos complementares, muitas vezes a gente recebe os projetos em AutoCAD e a gente vê essas inconsistências e a gente perde o tempo, né, perguntando ao arquiteto como é que qual é o correto ali, qual é a prancha correta. E isso aí já gera um atraso, né, para o pessoal que vai executar e gera custo. Murilo, em relação às ferramentas que tu usa, as metodologias que você usa para realizar os orçamentos, o que é que você usa mais? Excel, Orça Fácil? Bem, isso é uma outra coisa bem interessante, né? Hoje, ainda, na nossa realidade, 99% dos projetos vêm em AutoCAD, né? Então, isso vai ser uma grande quebra de paradigma a partir do ano que vem, essa exigência do BIM. Eu acho que isso vai, no início, gerar muito problema, exatamente pela falta de pessoal capacitado na gestão pública. Então, hoje, os projetos em AutoCAD, a gente precisa fazer esse trabalho muito mais manual, né, de levantar quantitativo, de fazer a EAP, enfim. E aí a gente vai ter 2 opções. A primeira opção é utilizar o Excel. Agora, o Excel, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima e que permite que a gente atue nas mais diversas áreas de engenharia. Mas é importante lembrar
que ele não é específico para nenhuma delas. Então, o que acontece é que o Excel, na minha concepção, para engenharia, e principalmente para a orçamentação, ele vai ser uma ferramenta poderosa, mas já existem no mercado ferramentas específicas e que vão te dar uma produtividade muito maior do que fazer orçamentos em Excel. Então, hoje, eu, enquanto consultor, utilizo o OrçaFácil, mas existem diversos outros softwares e sistemas para todos os gostos e todos os bolsos para você fazer aquisição. Nos bancos, como a gente analisa orçamentos que já vem pronto, então a maior parte da nossa análise é feito no orçamento com base em Excel mesmo. Mas para elaborar do zero, eu tenho muito mais precisão e velocidade se eu utilizar ferramentas específicas, como, por exemplo, o OrçaFácil. Mas outra coisa também que já se desmistificou é a questão de custo, né? Porque antes os softwares em orçamentação eram muito caros. Hoje a gente já tem sistemas que, inclusive, funcionam em plataforma web, ou seja, eu não preciso instalar nada na minha máquina, com um custo bem menor e que possibilita que, se eu fizer um orçamento no ano, eu pago o custo do sistema. Então, vale muito a pena. Com certeza. Inclusive, existem estudos que mostram que você fazer a quantificação utilizando essas ferramentas chega a ser, né, de 60% a 120% mais rápida. E o processo de quantificação geralmente é o mais demorado na composição de um orçamento. E se você tem essa velocidade a mais aí, você consegue pegar mais serviços, né, você consegue entregar mais rápido e, consequentemente, você consegue faturar mais ali na sua empresa, né, no seu negócio. Pessoal, eu trouxe aqui, né, puxando essa deixa aí do OrçaFácil, né, eu trouxe aqui vou mostrar aqui para vocês um exemplo de alguns softwares que a gente usa, né, a gente utiliza muito o Navisworks e o OrçaFácil também, certo? Que trabalham aí na plataforma BIM. Vou mostrar aqui só um pouquinho do Navisworks, né, e mais ou menos aqui como ele trabalha. A gente tem aqui, ó, uma casinha que a gente está desenvolvendo essa casinha, uma casinha de caridade, que a gente vai dar para uma pessoa, né, em parceria com outras empresas, como a Qualitar. A gente está desenvolvendo esses projetos complementares. Então, aqui a gente tem, certo, a composição, coloquei aqui uma composição de uma parede. A gente tem aqui um catálogo, né, que a gente vai adicionando aqui, podendo ser tomado como referência, né, o Sinap, por exemplo, ou as composições próprias da empresa. E nós conseguimos, né, fazer aqui a adição, certo, de parâmetros que estão relacionados aos elementos, né, aos parâmetros dos elementos do modelo. Por exemplo, área, volume, certo, da parede aqui no caso. E conseguimos colocar aqui cada um dos insumos que estão relacionados à execução dessa parede, por exemplo. E aqui, né, a gente consegue associar esses elementos aqui nessa composição que a gente cria, e com isso, né, a gente consegue fazer aqui os take-offs, que a gente chama, e extrair as informações, como por exemplo, nas paredes aqui vou ter, vou aumentar aqui um pouquinho, os blocos cerâmicos. Então eu vou ter aqui a unidade Tô achando aqui que tem uma luz aqui na frente da tela. Peraí. Aqui a luz. Por exemplo, aqui, eu tenho a área e a quantidade já de tijolos que eu vou utilizar aqui para essa obra, né? Considerando as paredes que eu adicionei nessa composição. Então, temos aqui quantidade de 4.000 tijolos. Isso, né, para fazer orçamentos analíticos, é bastante útil. A gente consegue extrair informações bem precisas. Agora, sim, o Navisworks, né, ele tem uma dificuldade que você tem que colocar ali todos os parâmetros, né, que você vai utilizar. Né? Você vai ter que criar um banco de dados dentro do programa para conseguir fazer esses orçamentos analíticos. Então, a gente utiliza também outra ferramenta, né, que é a que Murilo mencionou aqui,
que é o Ossa Fácil. O Ossa Fácil, ele tem um plugin direcionado para o Revit, onde a gente consegue já ter acesso ali ao banco de dados de várias, né, na verdade, de vários bancos de dados, né, como, por exemplo, do Sinap. Então, eu vou abrir aqui para vocês o Revit, vou botar aqui na frente, e mostrar um pouquinho aqui do software, do plugin. Então, estou aqui com o projetinho aberto, e aqui a gente consegue, né, colocar aqui a composição. Deixa eu botar aqui meu login. Preciso achar minha senha aqui. Tinha deixado logado. Vou pegar a senha aqui, pessoal, só um segundo. Prontinho. E aqui, ó, a gente consegue, né, colocar as composições, né, os insumos, criar novos insumos, e automaticamente a gente já tem acesso às composições aqui. Deixa eu colocar um insumo novo só para vocês darem uma olhada. Tem aqui, ó, tabela da Sinap. E aqui eu posso colocar o código, certo? Algum código aqui. Ele vai já pesquisar, ó. Isso facilita muito na composição aí dos nossos orçamentos. E aqui a gente consegue também fazer a relação, certo? Capturar aqui quais são os elementos que a gente está trabalhando e colocar aqui alguns filtros. Como, por exemplo, na tabela Sinap, a gente tem uma diferenciação aí de paredes que tem um vão maior do que 6 metros, né? Paredes que tem um vão menor que 6 metros e paredes que tem, né, aberturas e que não tem aberturas. A gente consegue, né, fazer essa filtragem utilizando o software, colocando aqui, por exemplo, uma marca. Eu posso marcar a minha parede, clicar aqui nessa parede para mostrar, ó, e colocar aqui, por exemplo, um código. Parede sem vão aberto, certo? Então, o programa ele vai reconhecer, o plugin vai reconhecer isso aí e já vai adicionar ali no nosso orçamento. Para uma casinha dessa aqui, é muito fácil, né, você identificar quais são as paredes que tem vãos, né, que tem vãos abertos, né, que tem portas, que tem esquadrias, janelas. Mas quando a gente está tratando ali com empreendimentos maiores, nós precisamos fazer algum tipo de automatização, né, para colocar esses códigos nessas paredes. E aí a gente utiliza outras ferramentas mais complexas, como, por exemplo, o Dynamo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o Dynamo, ele é uma ferramenta, né, de programação geométrica que vai aqui trabalhar com os parâmetros, todos os parâmetros dos elementos do meu projeto. Então, eu consigo fazer aqui uma programação, de fato, né? A gente vai estabelecer aqui os parâmetros, né, e dizer aqui quais são as paredes que eu preciso pegar no meu projeto, né, identificar todas as janelas e portas, e fazer aqui uma filtragem e aplicar algumas informações, né, de forma mais direcionada para elementos. Eu vou mostrar aqui, né, o projeto que eu estou fazendo isso aqui. Olha só, eu coloquei um filtro também de cor, e a gente consegue identificar aqui já no projeto, ó, de forma bem visual, quais são as paredes, né, que possuem aberturas e quais são as paredes cegas, né, as paredes que não possuem aberturas. E isso aqui já deixa o seu orçamento muito mais preciso, né, que é uma das falhas que provavelmente a aluna de Murilo encontrou aí quando fez o TCC dela, é que geralmente o pessoal pega todas as paredes, coloca ali uma composição só e manda para a geração do orçamento. E esse tipo de coisa passa batido. E você vai ter ali uma imprecisão no seu orçamento. Portanto, a questão da consistência dos modelos, né, da representatividade desses modelos, é muito importante. Então, a padronização é essencial. A gente precisa ter ali definido um nível de desenvolvimento, né, para cada projeto e quais são as informações
que precisam constar nesse modelo que a gente está trabalhando, para a gente não ter esse tipo de discrepância aí, né, no projeto, né? Como o Murilo falou, foi uma diferença de 30%, não é isso? Chegou até 30% em alguns quantitativos. E dos quantitativos principais do orçamento, né? Porque a gente filtrou somente aqueles que faziam parte da curva ABC, na curva ABC na faixas A e B. Pois é, né? Isso aí, né, gera um imprevisto muito grande e depois que a pessoa executa e vê que está tendo uma discrepância, aí não tem mais o que fazer, né? A gente tem que adaptar, né, e arcar ali com o prejuízo que nós observamos, né? Isso aí? Exatamente. Depois, todo ajuste que for feito após o problema acontecer sempre se torna muito complicado, mais lento e que muitas vezes vai fazer com que a obra seja paralisada ou diminuindo o ritmo, enfim, é problema certo, que a gente acha que com essa implementação deve resolver ou amenizar a partir do ano que vem. Exatamente. Então, pessoal, se atentem a isso aí, né? Procurem mais informações, participem de eventos como esse, que a gente está trazendo aí de forma gratuita para vocês, porque a gente vai trazer aí esse conhecimento e você vai utilizar, certo, de forma prática, e vai ser muito útil para a sua carreira. E, claro, você tem que ficar atento às oportunidades que vão surgir a partir do ano que vem, provavelmente muitas, né? Não só na parte de orçamento, mas em outras partes também, né? Como questão de que eu acredito que vai acontecer, né, muita demanda em relação à modelagem de construções já existentes, né, fazer ali as builds, porque um dos parâmetros lá do decreto, né, é justamente a questão da manutenção predial. E para fazer a manutenção predial e uma gestão ideal dessa manutenção, a gente precisa ter um modelo lá consistente, né, bem elaborado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sexta-feira. Murilo, muito obrigado aí pela sua participação, certo? Seu conhecimento foi muito bacana aqui, adicionou bastante e, né, eu espero que o pessoal aí tenha gostado também, certo, de ouvir isso daí. E eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço aí o convite do Plantão Engenharia, para que a gente pudesse aqui contribuir de alguma forma, agradecer todo mundo que assistiu a gente e no que precisar estamos à disposição. Valeu, meu amigo. Um abraço aí, um abraço a todos, né? Fica ligado lá no grupo, que a gente vai estar sempre colocando mais conteúdo e a gente tem mais outras lives para vir aí. Tá joia? Grande abraço aí, pessoal. Boa noite, Murilo. Valeu. Até mais. Finaliza.